Nós estamos no meio de uma série de mensagens e a série chama-se Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. É isso mesmo. É o poema do Vandré, o poeta paraibano, não é? É claro que eu não vou ficar falando da música dele. É mais um tema para a gente poder trabalhar um pouquinho durante esses domingos. E para a gente falar um pouquinho sobre caminhar e cantar e seguir aquilo que a gente canta, nós estamos numa série de mensagens onde o povo de Israel caminhava, cantava e seguia aquilo que estavam cantando. Os salmos de romagem. Os salmos de romagem eram salmos cantados, o povo saía peregrinando, eles caminhavam, cantando esses salmos de romagem até chegar em Jerusalém. A Bíblia fala de uma nova Jerusalém. A Bíblia fala de uma Jerusalém celestial, onde todo aquele que é de Jesus está caminhando até essa nova Jerusalém. Por que não a gente caminhar, cantar e seguir aquilo que nós cantamos, enquanto a gente peregrina nessa terra até a nossa Jerusalém? Eu disse na semana passada que é triste a gente ver muita gente que se diz cristã, caminha, mas já deixou de cantar. E tem muita gente que só quer cantar, mas deixou de caminhar. Hoje, eu faço mais um convite para você, pegando carona no poema do Vandré, que nós possamos seguir o exemplo do povo de Israel, caminhar, cantar e seguir a nossa canção. Seguir tudo aquilo que nós acabamos de cantar agora. E nós vamos hoje cantar o Salmo 128. Então abra sua Bíblia no Salmo 128. Essa será a nossa canção de hoje. Vamos ler então. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Os teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Algumas pessoas dizem que ser feliz se tornou uma obsessão. Nós estamos obcecados pela felicidade. Todos os dias, em todos os cantos da terra, o ser humano faz de tudo para ser feliz. E a gente nós possuímos alguns objetos, onde nós depositamos nesses objetos uma certa realização. E se a gente possui esses objetos que nos trazem uma certa realização, pronto, nasce então a nossa felicidade. Para ser feliz,
Nós podemos adotar alguns comportamentos estranhos. Para ser feliz, a gente pode manipular algumas situações. E também, para ser feliz, por que não, a gente pode estar extremamente satisfeito com aquilo que a gente tem, seja o muito ou seja o pouco. No meio dessa bagunça toda, no meio dessa busca toda, dessa jornada da gente ser feliz, eu entendo biblicamente que Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não tem problema nenhum com a nossa felicidade. Nós temos às vezes problemas com a nossa felicidade e, pasmem, a gente tem às vezes problema com a felicidade do outro. Porque a gente não consegue se alegrar com a felicidade dele. Porque na verdade nós queríamos estar no lugar dele e que ele celebrasse a nossa felicidade. Quem tem problema com a felicidade aqui somos nós. Mas Deus quer dar felicidade para a gente. E Ele dá alguns caminhos para que eu e você possamos ser felizes. Ele dá algumas pistas à medida em que a gente vai peregrinando, caminhando e cantando e seguindo a nossa canção. Deus vai nos dando algumas pistas de como é que a gente pode ser feliz na vida. E esse salmo que nós lemos é um salmo para a gente cantar muito feliz. É um salmo que a gente tem que cantar a felicidade do trabalho. Ainda que amanhã venha a ser segunda-feira, mas nós vamos cantar a felicidade do trabalho. É um salmo para a gente cantar a felicidade da família. E é um salmo para a gente cantar a felicidade da vida em comunidade. E eu não estou dizendo que esses 3 pontos, trabalho, família e vida em comunidade, são pontos que eu estou levantando aleatoriamente aqui. Não. O Salmo trata exatamente sobre esses 3 pontos. No versículo 2, ele fala dessa felicidade no trabalho. No versículo 3, da felicidade na família. E no versículo 5, da felicidade em comunidade. Esses 3 pontos monta para nós o quebra-cabeça do conceito de felicidade que o hebreu tinha no mundo antigo. Se você encontrasse um hebreu no mundo antigo e você perguntasse assim para ele: o que é ser feliz para você? Ele ia dizer assim: olha, ser feliz para mim primeiro é viver do meu trabalho, que toda a minha família viva do trabalho que eu produzo. Segundo, eu ter uma mulher que no interior da minha casa me gere muitos filhos, muitos, tem que ter muito filho. Naquela época era assim. Tem alguns desajuizados aí que tentam o 3º, que tentam os 4º, os 5º filhos, né? Eu não sou tão desajuizado desse jeito. Deus transformou minha vida. Aleluia. E, para um bom hebreu, ele ia dizer assim: olha, além da minha família viver do meu trabalho, do trabalho em família, porque era um trabalho que a família toda vivia, eles viviam o trabalho juntos. E além da minha esposa ser uma mulher do lar, naquela época a mulher era do lar mesmo, e gerando filhos e filhas, o bom hebreu ia dizer assim: olha, e por último, a cereja do bolo é toda a nossa família cumprir com as tarefas religiosas que um bom hebreu tem que cumprir. Viver em comunidade. Isso era ser feliz para o hebreu antigo. É claro que se eu colocar aqui uma lista para nós, os cristãos do século 21 que vivem no Brasil, em Brasília, é claro que essa lista nossa ela ia ser muito maior. As nossas exigências hoje, elas se tornaram maiores. Não é? Agora, o que custa nós, nessa noite, pensarmos um pouquinho nessa lista que eu chamei de lista base? Não custa nada a gente aprender um pouquinho e a gente pensar um pouquinho sobre essa lista base, sobre esse tripé de felicidade: família, trabalho
família e vida em comunidade. Mas uma coisa antes da nossa conversa precisa ficar muito claro para nós aqui. Por que nós podemos cantar o Salmo 128 felizes? Por que a gente pode cantar o Salmo 128 e seguir cantando à medida que a gente caminha? Seguir cantando o Salmo 128. A gente canta feliz, não é porque Deus vai nos dar essas bênçãos, ou essas 3 tipos de bênçãos que o Salmo 128 está dizendo. Não. Porque a nossa felicidade, ao contrário do que o mundo tenta afirmar para a humanidade, para a sociedade, a nossa felicidade não está naquilo que a gente possui e nem naquilo que a gente ganha ou deixa de ganhar. A nossa felicidade está num estado de relação com Deus. Isso é que deixa o homem de fato feliz. O estado de relação que nós temos com Deus, e não com aquilo que nós ganhamos de Deus. Porque tem muita gente hoje que vai para a igreja e diz assim, não, eu preciso ir para a igreja porque Deus vai me abençoar com X bênçãos. Então, se Ele me abençoa com aquilo que eu quero, eu sou feliz. Se Ele não me abençoa, então eu preciso buscar ainda mais, porque eu ainda não sou feliz ainda. Não, a nossa felicidade não está naquilo que Deus vai dar para a gente. Ainda que isso venha trazer um alívio e a gente venha promover um churrasquinho no final de semana por conta disso. Afinal de contas, quem é que não quer receber um aumento no trabalho, uma promoção? Tudo isso é muito legal. Tudo isso tem o seu devido lugar na nossa vida. Mas e se não vier? Se não chegar o reconhecimento? A nossa felicidade não pode estar pautada naquilo que Deus vai nos oferecer. A nossa felicidade está no nosso estado relacional com Deus. E eu quero convidar você então a gente nós percebermos juntos o que é que o Salmo 128 ensina para nós nesse sentido. O Salmo começa dizendo, bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor. Olha só, aqui a gente já tem a chave hermenêutica para entender o Salmo 128. A chave hermenêutica, ou a chave de interpretar corretamente o Salmo 128, a chave hermenêutica não está naquilo que Deus pode nos oferecer: trabalho, família, uma igreja, uma vida comunitária. O Salmo está falando sobre algo que antecede a isso. A chave aqui é uma alegria que antecede a gente receber de Deus o trabalho. É uma alegria que antecede a gente viver em família, e é uma alegria que antecede a gente viver até em comunidade. O Salmo 128 diz, versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. Sabe o que chamou minha atenção aqui nesse versículo 1? É que a palavra caminho não está no singular. Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus dizendo que Ele é o caminho. Então a gente diz assim, não, só tem um caminho para andar até o Senhor. Ok, é verdade. Só tem um caminho para a gente andar, para chegarmos até Deus. Mas a nossa vida ela é feita de trilhas. A nossa vida é feita de caminhos. Você tem um caminho do trabalho, você tem um caminho relacional, você tem um caminho da igreja, você tem vários caminhos na sua vida. Vários. Em todos os nossos caminhos, nós podemos viver no Senhor. O caminho do trabalho é um caminho em que eu canto
à medida em que ando por ele. Por quê? Eu temo ao Senhor. Eu ando no Senhor à medida em que eu trilho o caminho do trabalho. Eu ando no Senhor à medida em que eu ando no caminho da minha família. Eu ando no Senhor à medida em que eu trilho o caminho da minha vida comunitária, ou da minha experiência religiosa em comunidade. A grande pergunta é: qual é o bônus em andar no Senhor em todos os nossos caminhos? Porque tem que ter um bônus. A gente sabe que andar com Cristo nos dias de hoje é difícil. A gente sabe que para andar com Cristo nos dias de hoje, a gente tem que abnegar de muita coisa. Mas qual é o bônus? À medida em que eu caminho no trabalho, no Senhor, à medida em que eu caminho na minha vida familiar no Senhor, à medida em que eu caminho na minha vida religiosa em comunidade no Senhor, qual é o benefício? A felicidade. A felicidade é o bônus que nós temos em andar no Senhor em todos os nossos caminhos. É disso que o Salmo está falando. Eu quero então convidar você para juntos nós pensarmos um pouquinho nesses 3 caminhos, são apenas 3. O caminho do trabalho, o caminho de casa, da nossa família, e o caminho que eu vou chamar do caminho da igreja. Como é que nós vamos andar com o Senhor em cada um desses 3 caminhos e ficarmos felizes? Porque é paradoxal. Sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira e ninguém vai acordar amanhã dizendo assim: estou tão feliz porque hoje eu vou trabalhar. Vai? Vamos, né? Amém. A minha esposa é muito crente. É porque você é esposa de pastor, por isso que você falou isso. Mas a gente acordar na segunda-feira, respirar assim, no friozinho, vai estar friozinho amanhã, em nome de Jesus. E você vai acordar às 6 horas da manhã, com aquela pantufa do Pateta, e você vai dizer assim: bom dia, mundo! Estou feliz que agora vou trabalhar nesse frio, glória a Deus! Tem muita gente infeliz no trabalho. Tem muita gente que não está feliz naquilo que faz. Não precisa ser segunda-feira, não. Chegou na sexta-feira, a pessoa já sai do trabalho e já sai infeliz, porque, meu Deus, já é sexta-feira, a segunda-feira já está aí. Não deu tempo nem de respirar. O cara não curtiu nem o... né? Como é que chama quando a galera sai na sexta-feira à noite? Esqueci aqui. Vocês estão muito bem, eu fiz o teste aqui. E como vocês caíram rápido na minha, todo mundo muito rápido diz: happy hour, pastor. É porque o pastor não tem happy hour. Se alguém quiser ficar com as minhas 3 filhas, a gente pode fazer um happy hour depois. Tem muita gente, é paradoxal, porque tem muita gente infeliz em casa. Que quer ficar no trabalho, mas não quer voltar para casa. Como é que a gente pode ser feliz em casa? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as contas que você tem para pagar. E é paradoxal, porque está cheio de gente infeliz nas igrejas. De gente que sabe pregar mais do que o pastor. De gente que sabe criticar mais o pessoal que toca, mesmo sem saber nenhuma nota.
de gente que não está satisfeito com a liderança da igreja, que não está satisfeito com a postura da comunidade. Então está cheio de gente infeliz com as igrejas, cheio de gente infeliz no contexto da sua experiência religiosa. Então a pergunta é, a gente pode viver feliz também nesse contexto? Horas, podemos. Podemos. Então como é que a gente vive feliz nesses três cenários que são extremamente paradoxais para nós? Vamos pensar nisso primeiro. Andar com Deus no trabalho e ser feliz. Como é que eu penso que eu posso ser feliz no trabalho e andar com Deus enquanto trabalho e ser feliz? Eu entendo que você só vai ser feliz no trabalho, andando com Deus, quando você usufruir com responsabilidade dos frutos do seu trabalho. A nossa conversa começa aí. O texto diz no versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Bom, essa é uma expressão emblemática, porque conduz a mim e a você ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Essa expressão, do trabalho de tuas mãos comerás, é uma expressão que leva a gente a uma viagem no tempo, leva-nos até Gênesis. Porque antes de Deus, antes do homem e da mulher pecarem no jardim de Deus, eles já trabalhavam. Depois que o homem e a mulher, o que a gente conhece de Adão e Eva, depois de Adão e Eva terem pecado, o trabalho continua. Só tem uma diferença. Depois do pecado, ficou um pouquinho mais difícil trabalhar. Antes do pecado, não era difícil trabalhar. Depois do pecado, ficou difícil. E sabe por quê? Porque para a gente pegar os frutos da terra, nós temos que passar primeiro pelos espinhos. Todo trabalho tem o seu espinho. E para a gente colher os frutos, nós vamos ter que resvalar, por muitas vezes, nos espinhos. Hoje, como é que eu vou definir o trabalho? No dia de hoje, eu defino o trabalho como a arte de colher frutos entre os espinhos. Isso é o que eu penso de trabalho na noite de hoje. Trabalho é a arte de colher frutos entre os espinhos. Agora, veja só. Não é porque se tem espinhos que nós vamos deixar de trabalhar. Não é porque tem dificuldade que eu vou viver a minha vida dependendo do outro. Não é porque o nosso país vive uma crise de todos os ângulos que eu vou ter que esperar a crise passar para poder trabalhar. Não é porque tem espinho que eu vou deixar de colher fruto. Muito pelo contrário. E olha que interessante o versículo 2. O versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos. E essa expressão, tuas mãos, está muito clara aqui para a gente. A expressão tuas mãos aqui é uma atividade que você produz. É você produzindo, é algo que você se dedica e você vê o fruto do seu esforço. Você vê o fruto daquilo que você produziu. Mas essa expressão aqui, tuas mãos, não se trata apenas daquilo que a gente deve fazer. A expressão tuas mãos se trata também do porquê que eu devo fazer. Por que que eu devo trabalhar? Por que que eu devo colher os frutos? Por quê? Porque o texto diz: do trabalho das tuas mãos comerás. E tem gente que pensa aqui, né? Bom, então eu só tenho que trabalhar para comer. É óbvio que não. O comer aqui abre-se uma gama de interpretação. Comer aqui pode ser várias coisas. Comer aqui pode ser sair, viajar, vestir, nutrir, educar,
investir, crescer, dividir, dar. Tudo isso é o comer. Agora entenda uma coisa: quanto mais as tuas mãos produzem, é possível que mais você tenha para comer. E quanto mais você tem para comer, mais oportunidade você tem para ser generoso. Porque a nossa sociedade, infelizmente, diz que quanto mais você tem para comer, coma. Quanto mais você tem na sua mão para comer, se empanturre e coma. Se sobrar alguma coisa, você dá. E eu estou aqui nessa noite para dizer: quanto mais você tem nas mãos, mais você tem para dividir. Isso é evangelho. Quanto mais você trabalha com o esforço das tuas mãos, e quanto mais recursos você tem para comer ou para viver, mais oportunidade você tem para ser generoso e dar. Sabe o que é mais belo nesse versículo 2? O que é mais belo é que nesse verso, a felicidade, ela está de mão dada com a produtividade. Felicidade está de mãos dadas com produtividade. Olha o que diz o verso todo: do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás. Sabe o que é felicidade aqui? Felicidade é você ser útil. Felicidade é você ser útil em algo que você produz. Felicidade é você, e aqui a gente sai agora do âmbito do trabalho de carteira assinada, ou de qualquer prestação de serviço. Agora eu já fui para uma outra linha. Eu estou falando aqui que felicidade é você ter a convicção de que você é útil para algo, e que você contribui para alguma coisa. Agora, sabe o que é mais cômico para o brasileiro? O mais cômico é que para muitos, sabe o que é felicidade? Aposentar. Por que vocês estão rindo assim meio? Esquece, no Brasil nós não vamos aposentar. O que é mais cômico é que a gente pensa em felicidade se aposentando, botando uma redinha entre dois coqueiros lá na Bahia, vendo o mar, tomando um pouquinho, coçando a frieira, porque nem arrumar a frieira agora eu vou mais, e deixa a vida passar, meu amigo, porque eu já trabalhei demais nessa vida. A gente acha que ser feliz é eu poder, depois de muitos anos de trabalho, recolher o que eu tenho por direito, porque eu trabalhei a minha vida toda, e agora, meu amigo, nem de domingo eu vou na igreja, porque até de Deus eu vou tirar férias. Agora eu vou só viajar, vou ficar na minha casa, vou ver Netflix o dia todo, e vou mofar no inverno. E a vida vai passando e a gente vai esperando a morte chegar. O hino dessas pessoas é esse: quando a morte enfim chegar. Por quê? Não tem mais produção nenhuma. Isso é cômico. Porque nós achamos que felicidade é quando a gente para de trabalhar, a gente para de produzir, agora a gente só vai curtir a vida. Quem anda nos caminhos do Senhor, e no caso, o caminho aqui é o trabalho, quem anda nos caminhos do Senhor nunca deixa de produzir. Quem anda nos caminhos do Senhor não fica pensando em se aposentar. Quem anda no caminho do Senhor sempre busca um meio para ser útil, de modo que você pode agregar valor no coração de alguém.
agregar valor no coração de alguém. E eu estou aqui me perguntando, aos mais idosos, a Bíblia diz que eu tenho que falar como se eu tivesse que falar com a minha mãe, com meu pai, não é? Aos mais idosos, quais são os valores que você tem agregado ao coração desses mais novos que estão aqui? Ser feliz não é parar. Ser feliz é a gente ser útil à medida que a gente colhe os frutos da vida. Entre os espinhos. Isso é ser feliz. Ah, pastor, eu não estou trabalhando. Não, tudo bem, procure um trabalho. Procure algo para fazer. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Você não sabe fazer nada, então você já aposentou antes de fazer alguma coisa, então você já está. Não é? A gente sempre sabe fazer alguma coisa. Se a gente não sabe, a gente aprende. Ser feliz é você ter a certeza de que você pode contribuir com algo na vida de alguém. Ou que você pode agregar valor a algo. Eu não sei fazer nada, mas a parede da igreja precisa de uma pintura. Pastor, eu vou pintar essa parede. Ah, ok. Pinta aí. Vai lá. Resolve. Sinta-se útil. Faça algo. Faça algo. Isso é ser feliz. Vamos pensar no segundo caminho. Andar com Deus na família. E como é que a gente anda com Deus na família e a gente vive feliz? Eu entendo que a gente vai viver feliz andando com Deus na família, à medida em que eu e você contemplamos todos os movimentos familiares. Nós vamos ser felizes na nossa casa, andando com Deus, à medida em que eu e você vamos contemplando todos os movimentos familiares. E eu vou explicar o que é isso. Antes de explicar, eu preciso dizer que contemplar todos os movimentos familiares hoje é um desafio. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado demais com o primeiro ponto do que eu acabei de falar. A gente está muito preocupado com o trabalho. A prioridade nossa é o trabalho. A família vem como resultado do trabalho. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que os movimentos familiares acabam se perdendo das nossas vistas. A gente pensa demais na estruturação familiar, a gente pensa demais em oferecer melhor recursos para os nossos filhos, a gente pensa demais em como é que eu vou conseguir ter mais dinheiro para poder colocar para colocarmos os nossos filhos em uma escola que seja a melhor de Brasília. Como é que eu vou arrecadar dinheiro? Como é que eu vou conseguir trabalhar mais para ter mais e para poder estruturar melhor a minha casa? Deixa eu dar um exemplo. Você acha mesmo que o seu filho pequeno, ou seu filho até 10 anos de idade, você acha mesmo que o seu filho ele quer um celular para brincar? Você acredita mesmo que ele quer um celular para brincar? Não. Ele quer brincar com você, papai. Ele quer brincar com você, mamãe. E sabe por que a gente dá o celular para ele brincar? Nós damos o celular para o celular assumir a responsabilidade que é nossa. Porque afinal de contas é o caminho mais rápido. E aí, para a gente não ficar estressado, toma o celular, meu filho, toma. Veja aqui o desenho, vai. E aí a gente fica livre. Estou livre do meu filho. Fique livre do seu filho e você vai ver onde é que o seu filho vai. Nós não temos que ficar livres dos nossos filhos. Nós temos que nos apegar a eles. Sermos os mais próximos possível deles.
viver essa intimidade com eles. A gente se dedica demais para ter sustento financeiro, de bom alcance, e a gente dedica-se de menos para dar tempo para a nossa família. Contemplar os movimentos familiares tornou-se uma joia preciosa e uma joia rara nos dias de hoje. Porque tem muito pai que está perdendo o crescimento dos seus filhos. Tem muito pai que já não consegue mais ter tempo para olhar nos olhos dos seus filhos e está perdendo porque os seus filhos estão crescendo. Tem muito homem perdendo as suas esposas para o tempo, porque ela está envelhecendo. E homem, você vai se arrepender amargamente de não ter dedicado mais tempo e não ter dado mais atenção a essa mulher que está envelhecendo ao seu lado. Você vai se arrepender amargamente. Tem muitas mulheres que estão perdendo seus maridos para si mesmas. Porque assim como você, mulher, está envelhecendo, esse homem que antes tinha uma barriga tanquinho e que agora já nem, está acabado por conta do tempo, esse homem também está envelhecendo. E você está perdendo uma ótima oportunidade de viver em paz com um homem que pode se sacrificar por você. A felicidade no lar começa à medida que a gente começa a contemplar todos os movimentos familiares. E o salmista chama a gente para essa dança. É uma dança. Ele aponta para esse movimento dentro da família. Ele fala primeiro da esposa. A esposa, ele fala que a esposa será como uma videira frutífera. Olha os dois adjetivos. Videira. A videira aqui para Israel era símbolo de alegria. Alegria. E a expressão frutífera aqui não é só a questão da fertilidade, não. A frutífera aqui era mais uma vez, trata-se de uma mulher que produz. Trata-se de uma mulher que é útil na vida do homem. Aqui. Fala de uma mulher que ela está no interior da casa. Porque lembre-se, contextualmente, dentro do contexto histórico, é assim que a mulher vivia, no interior da casa. Fala de uma mulher que no interior da casa sabia administrar bem a sua família. Então vamos contextualizar. As mulheres do nosso tempo, ela saiu de casa tanto quanto o homem. Ela saiu para desbravar. Hoje, a gente está falando de uma mulher que vai brigar no mundo para ajudar o marido com o sustento da casa. Só que isso também gera outros problemas. A gente sabe disso e eu não vou navegar nessa maré porque não é o assunto de agora. Mas está falando de uma mulher que é frutífera. Está falando de uma mulher, não é esse tipo de mulher que encosta no marido e deixa com que ele, e apenas ele, resolva todos os problemas da casa. Não, ela é ativa. Ela é uma videira frutífera. Ela gera alegria dentro da família dela. E ao mesmo tempo que ela gera alegria para o seu marido e alegria para os seus filhos, ela é útil. Ela é útil.
Sabe qual é o desafio aqui? E aí, homem? Você tem visto essa mulher na sua casa? Tem valorizado essa mulher que gera alegria na sua casa? E que é útil, que é frutífera? Já disse isso para ela? Então hoje você vai olhar nos olhos da sua esposa, para você que é casado, e vai dizer assim: meu amor, você é a minha videira frutífera. Amanhã você vai trabalhar feliz da vida. Depois eu tiro uma foto de você, homem, tiro uma foto amanhã, que eu quero ver você indo trabalhar amanhã de manhã. Diga para ela: você é a minha videira frutífera. Isso dá encontro de casais, né? Mas a dança do Salmo 128 leva a gente para a figura também dos filhos. E fala que os filhos serão como rebentos da oliveira. A oliveira aqui é o que produz a azeitona e é que produz o azeite. E esses eram produtos e figuras importantíssimas dentro do contexto de Israel. Por quê? Porque aqui a oliveira é o símbolo da nação. É o símbolo da nação. Está falando de filhos. Isso aqui é uma analogia. O texto está falando que os filhos, vivendo uma relação saudável dentro de casa, esses homens e essas mulheres poderão gerar fruto e poderão abençoar a cidade e a nação onde eles vivem. Você já parou para pensar que você pode estar dando comidinha na boca daquele que vai ser bênção da nossa sociedade daqui a alguns anos? Já parou para pensar que você está negando almoçar e jantar com aquele que daqui a muitos anos será alguém de grande importância e que pode ser que no futuro quem não vai querer jantar com você seja ele? E sabe quando é que nasce uma pessoa que transforma a sociedade? Dentro de casa. E eu gosto do contexto da casa onde é que isso acontece. O Salmo 128 fala: ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Antigamente, o lugar de mais intimidade entre os judeus era ao redor da mesa. Porque ali, quem estava ao redor da mesa junto com eles era quem eles amavam, que eram amigos, parentes e principalmente o núcleo familiar. Se você estava sentado à mesa com um judeu, é porque ele está dizendo para você: eu amo você. A sua luta é minha luta, sua alegria é minha alegria, sua dívida é minha dívida, sua vitória é minha vitória. Não é de se admirar que os dois pontos mais importantes da nação judaica na formação espiritual desse povo encontram-se ao redor da mesa. No Antigo Testamento, nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o que os teólogos chamam de ouve, ó Israel. É um discurso. Deus está falando para Israel: ouve, Israel, eu amo vocês. E sabe o que é que Deus fala para eles? Deus diz assim: olhem, vocês vão sentar com seus filhos ao redor da mesa e vocês vão inculcar para eles que eu amo vocês. Inculquem, inculquem, ao redor da mesa, inculquem. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e aí não fica difícil da gente perceber que foi ao redor da mesa que Jesus evidenciou um dos nossos sacramentos, o pão e o cálice em cima da mesa. Nós precisamos aprender a viver feliz dentro de casa, valorizando esses movimentos que nós encontramos no Salmo 128, principalmente ao redor da mesa. E desligue a televisão. Desligue o celular. É fácil.
O celular tem um botãozinho on, off, facinho. Deixa que o único barulho que venha a ter na sua casa seja a conversa entre você, a sua esposa e seus filhos. O terceiro caminho de hoje: andar com Deus na experiência religiosa ou na vida em comunidade. Como é que a gente vive em comunidade e a gente vive feliz? Eu quero que você perceba que esse é um salmo de romagem. E como é um salmo de romagem, o peregrino ele continua a olhar para frente. Versículo 5, ele diz que ele continua olhando para Sião e ele dá rumo a Jerusalém. Há uma bênção, há uma promessa de bênção para ir até Jerusalém. E eu não sei se você percebeu aqui, mas a poesia faz um caminho muito belo aqui. A poesia do Salmo 128 faz um caminho muito bonito. Ele sai do contexto familiar, do seu trabalho, ele passa pelo contexto familiar, e do contexto familiar ele vai para onde? Para o templo, a casa de Deus. Como quem dizendo, olha, agora você sai do fruto desse mundo, você passa pela sua casa, e depois da sua casa você vai para a casa de Deus, onde acaba sendo também a nossa própria casa. A lição aqui é simples. Uma casa que se reúne ao redor da mesa, e que juntos vão peregrinando até Jerusalém. Juntos vão peregrinando até Jerusalém. Qual é o retrato aqui? O retrato aqui é de uma casa que se reúne ao redor da mesa, que usufrui da bênção de serem úteis no mundo e que não negligenciam se juntarem com outras famílias que vivem também outro tipo de contexto. Existe a hora de trabalhar, existe a hora de viver em família ao redor da mesa, mas há também um espaço para ir ao templo, conviver com outras famílias que vivem em contextos diferentes ao nosso. Sabe o que é que eu fico chocado nos dias de hoje? Eu fico chocado quando as pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho tempo para ir à igreja. Pastor, eu não tenho tempo para congregar. Eu não estou tendo tempo para isso. E é claro que eu sei que essa é uma desculpa das mais esfarrapadas do mundo. É claro que eu sei. Agora, eu não fico chocado quando essas pessoas dizem para mim assim: eu não tenho tempo de ir ao templo, eu não tenho tempo mais de ir à igreja. Não, eu não fico chocado com isso. Sabe qual que é a minha chateação? Eu fico chocado porque essas pessoas não têm tempo mais para outros irmãos. Eu fico chocado porque a gente bate no peito dizendo que nós somos cristãos, mas a gente não tem mais tempo de partilhar a nossa mesa com o outro. Eu fico chocado porque a gente não quer mais se disponibilizar para a gente construir algo junto na comunidade que a gente congrega. A gente vai à igreja, e a igreja tem que oferecer para mim. E por que a gente não pode juntar família A, família B, família C, e vocês três se juntarem e fazerem algo pela igreja? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode pegar a sua mesa, se juntar com a mesa da outra família, e se juntar com a mesa da outra família, e fazer uma única mesa, e viverem esse sacramento? A família do Salmo 128, a família aqui tinha como objetivo estarem juntos. Mas eles não estavam juntos apenas na mesa, eles estavam juntos indo para Jerusalém. E sabe qual é o problema das famílias de hoje? As famílias de hoje não sabem para onde vão e nem por que vieram à igreja. E nem por que vão. A gente está aqui hoje porque a gente está. A gente está aqui hoje porque é domingo.
domingo é pé de cachimbo. Tipo, faz sentido. Você não pode estar aqui porque aqui é domingo. Você também não pode vir aqui para consumir uma mensagem. Você tem que estar aqui para se doar em favor de alguém. E para partilhar a sua história com alguém. De modo que esse alguém seja edificado por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero convidar você a cantar o Salmo 128 e ser feliz. Eu quero convidar você a cantar o Salmo 128 e cantar feliz na sua produtividade. Eu quero convidar você a cantar as obras das tuas mãos, a você cantar aquilo que você está produzindo. Sabe por quê? Porque quem está no ramo, quem está ligado no ramo chamado Jesus, esse dá muito fruto. Eu quero convidar você a cantar feliz pela contemplação de todos os movimentos familiares. Fique atento aos movimentos familiares na sua casa. Assim como Jesus também ficou. Quando na cruz, prestes a morrer, ele se preocupou em encaminhar a Maria aos cuidados de João. Porque ele sabia que uma mulher naquela idade não poderia ficar sozinha. Então na cruz ele contempla o movimento familiar e diz para Maria: Maria, esse é teu filho, essa é tua mãe. Eu quero convidar você a cantarmos felizes o Salmo 128 pela sua experiência religiosa comunitária. Está na hora de você se alegrar com a sua igreja. Está na hora de você se alegrar com quem está aqui. Está na hora de você parar de criticar aquele que está sentado aqui junto com você e você ser parte junto com ele. Sabe por quê? Porque nós somos um povo, nós somos um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. Caminhando e cantando e seguindo a canção do Salmo 128. Nós somos felizes porque somos úteis. Nós somos felizes porque podemos viver um contexto em família que até hoje a gente não viveu. Nós somos felizes porque a gente tem um povo com quem a gente pode viver e partilhar as nossas dores e as nossas alegrias. Vamos ficar em pé? Senhor, eu peço, Pai, para que nessa noite o Senhor trabalhe na nossa vida e que o Senhor possa colocar no nosso coração essa felicidade, a felicidade de andar no Senhor em todos os nossos caminhos, a felicidade, Senhor, em sermos úteis na vida, em agregar valor na vida de alguém, em produzir algo na sociedade e no trabalho. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga alegria ao nosso coração dentro da nossa casa. O homem tendo alegria com a sua mulher, a mulher com o seu homem, e ambos com seus filhos. E eu também peço, Senhor, que o Senhor nos dê a alegria de vivermos como comunidade do Senhor, como igreja do Senhor. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te ajudando a caminhar, a cantar e a seguir a canção do Salmo 128, sendo útil, vivendo em família e vivendo em comunidade, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.